Paz do Senhor, meus queridos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8 de Neemias. E eu espero e oro que em nome de Jesus, que seja uma bênção na minha e na sua vida. Possamos aprendermos cada vez mais com a palavra do Senhor. Que ela seja uma luz e direção para nós, Que a nossa vida seja pautada nessa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Então, a frase todo o povo indica a reunião de todas as cidades e da zona rural de Judá. A praça, provavelmente, localizava-se entre a área sudeste do templo e muro oriental. O líder, nesse caso o escritor, era Esdras. Essa é a primeira vez que o escriba é mencionado no livro de Neemias. O povo instruiu Esdras a pegar o livro da lei, o qual ele havia levado para Jerusalém 13 anos antes. O que era restrito ao estudo particular entre homens instruídos tornou-se público para todos. Está lá no versículo 1, que diz assim: chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. Nas escrituras, geralmente, as mulheres estão implicitamente presentes nas reuniões de grupos. Aqui, elas são mencionadas explicitamente. Está lá no versículo 2, e diz assim: e Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. Crianças com mais idades, assim como adultos, reuniram-se no primeiro dia do 7º mês. O muro havia sido concluído no 25º dia do 6º mês, e então esse evento aconteceu apenas poucos dias após a conclusão da obra. E está lá em Neemias 6,15, diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias, desde a alva até ao meio-dia, um período de cerca de 6 horas. Está lá no versículo 3. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Aparentemente, os homens descritos no versículo 4 estavam ao lado de Esdras para ajudá-lo durante o longo período que durou a leitura. Está escrito assim: e Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele a sua mão direita Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e a sua mão esquerda Pedaías, Misael, Melquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Quando Esdras abriu o livro, todo o povo se pôs em pé, representando sua reverência pela palavra. Esse gesto, tempos depois, tornou-se característico dos judeus nas cerimônias realizadas nas sinagogas. Está escrito lá no versículo 5, diz assim: Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele todo o povo, se pôs em pé. Antes de ler o livro da lei, Esdras guiou o povo em oração. Louvou significa que Esdras identificou Deus como fonte de bênçãos para o povo. No Salmo 103:1 diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. O povo respondeu amém e levantou as mãos, indicando participação com Esdras na oração. Então os judeus inclinaram a cabeça e adoraram o Senhor com o
rosto em terra, um ato de submissão voluntária ao seu Senhor e Criador. Está no versículo 6, que diz assim: E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. Levantando as suas mãos, inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor, com os rostos em terra. Eles leram, declarando. Os levitas explicaram completamente o significado da lei de Deus. Os levitas explicaram a lei de forma que o povo depreendesse o sentido e obtivesse o discernimento do que estava sendo lido. Versículo 8 diz assim: Leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Uma vez que o povo compreendeu a palavra de Deus, chorou, ouvindo os altos padrões da lei e reconhecendo sua baixa posição diante do Senhor. Os judeus se converteram. Neemias, Esdras e os levitas estavam sem dúvida alegres em ver a convicção do povo, mas mesmo assim encorajavam-no a parar de chorar e lembraram que aquele dia era consagrado ao Senhor. No versículo 9 diz assim: Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. No primeiro dia do 7º mês era realizada a festa das trombetas. Não era tempo de chorar, mas de celebrar. O povo foi instruído a celebrar a festa, comendo, bebendo e compartilhando. A alegria do Senhor podia referir-se à alegria que Deus tem, mas o contexto indica que é algo que o povo experimentou. Esse é o sentimento que brota em nosso coração por meio de nosso relacionamento com o Altíssimo. É um contentamento dado por Deus, sentido apenas quando estamos em comunhão com Ele. O nosso objetivo é conhecer mais acerca do Senhor. O que obtemos é a sua alegria. Força significa lugar de segurança, refúgio ou proteção. O lugar seguro do povo era o Todo-Poderoso. Os judeus tinham construído um muro e carregado lanças e espadas, mas Deus era a sua proteção. No versículo 9 a 11 diz assim: E Neemias, que era o governador, o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. O povo foi às suas casas para comer e beber, compartilhar e regozijar-se, porque levava no coração as palavras de Neemias, Esdras e dos levitas. Ele obedeceu à palavra do Senhor e celebrou a festa das trombetas. Versículo 12 diz assim: Então todo o povo se foi a comer, a beber e enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, voltaram no dia seguinte para ouvirem mais ensinamentos da palavra de Deus. Até mesmo os líderes se reuniram para entender o sentido das Escrituras e saber como deveriam agir. Versículo 13 diz assim: E no dia seguinte, ajuntaram-se os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei. Agora, a escritura da lei havia avançado para o Levítico 23. Os ouvintes descobriram que deviam observar a festa dos tabernáculos do 15º ao 22º dia do 7º mês. Durante esse tempo, o povo viveria em cabanas feitas de galhos de árvores frutíferas e palmeiras. Essas habitações
seriam espalhados nos pátios, nas ruas, nas praças públicas e nos terraços das casas. Nenhum trabalho secular seria realizado durante essa celebração. Essa festa era observada em memória dos ancestrais que viveram em cabanas, tendas depois do êxodo. Levítico 23:40 diz assim: E no primeiro dia tomarei para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiros, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. A cabana não era um símbolo de miséria, mas de proteção, preservação e abrigo. E isso está lá em Neemias 14:15, que diz assim: E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês. Assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras e ramos de oliveiras bravas e ramos de murta e ramos de palmeiras, ramos de árvores espessas para fazer cabanas, como está escrito. O povo observou a festa dos tabernáculos de acordo com a lei. Aqueles que viviam na cidade fizeram cabanas nos terraços de suas casas ou em seus pátios. Os sacerdotes e os levitas montaram suas tendas nos átrios da casa de Deus. O povo da zona rural fez suas cabanas na rua diante da porta das águas e da porta de Efraim. Versículo 16, está escrito assim: Saiu, pois, o povo e os trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. Nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué. Aqui faz uma referência à construção das chamas. O povo de Israel certamente havia declarado a festa dos tabernáculos desde a época de Josué. De fato, aqueles que tinham retornado com Esdras observavam a festa do primeiro ano do seu retorno. Em Esdras 3:4 diz assim, em Neemias 8:17 diz assim: E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Jesua, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Lá em 1 Reis 8:65 está escrito: No mesmo tempo celebrou Salomão a festa, e todo Israel com ele, uma grande congregação desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias e mais 7 dias, 14 dias. E ainda em 2 Crônicas 7:9 diz assim: E no dia 8º realizaram uma assembléia solene, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. Em Esdras 3:4 ainda diz assim: Celebraram a festa dos tabernáculos como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. A leitura da lei era exigida durante a celebração da festa dos tabernáculos, que ocorreria no ano sabático. Em Neemias 8:18 está escrito: E de dia em dia Esdras leu no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia houve uma assembléia solene segundo o rito. Ainda em Deuteronômio 31, 10 e 11 diz assim: Moisés lhes deu a seguinte ordem: Ao final de cada 7 anos, precisamente no ano do perdão das dívidas, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel se apresentar diante do Senhor, seu Deus, no lugar que este escolher, vocês devem ler esta lei diante de todo Israel. Amém. Glória a Deus.
Nós vimos que quando a declaração da palavra de Deus for acompanhada por um sincero desejo de seguir as suas instruções, o resultado será uma alegria verdadeira e sincera. E isto é porque Deus nos mostra pela sua palavra como nós devemos viver e como podemos encontrar a verdadeira paz e satisfação. A alegria do Senhor é baseada na certeza de que fomos perdoados e restaurados a um relacionamento correto com Deus. Ela vem com a consciência da presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida e a percepção de que agora podemos cumprir o nosso propósito. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Pai, e que assim como Neemias, nós possamos buscar uma restauração espiritual às nossas vidas através da centralidade da tua palavra, Senhor. Que possamos entender a sua palavra e obedecê-la e celebrarmos a sua lei. Que possamos compreendermos a importância de ouvirmos ao Senhor com atenção e de estudarmos a cada dia as Escrituras. Que possamos ter fome pela sua palavra, Senhor, e fome pela tua presença. Dá-nos entendimento a cada dia, pois a palavra, quando entendida, transforma as nossas vidas. Que ela possa produzir arrependimento, que a tua palavra também, Senhor, produza alegria, Senhor, nas nossas vidas, que possamos chorar por nossos pecados em arrependimento na sua presença, e que possamos compreendermos que a alegria do Senhor não vem de circunstâncias, mas de obediência ao Senhor e da sua presença, pois o Senhor nos sustenta em dias difíceis. Reaviva as nossas vidas, Senhor. Reaviva a nossa nação, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.